Missionária Andréia de Oliveira. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Convido os amados a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Marcos, no capítulo 16, versículo 1 a seguir. Agradeço a nossa irmã pastora Eliana Balutin, ao pastor presidente desta obra, pastor Moacir Balutin, as servas do Senhor, da Alfadem Pazar, aos obreiros que estão em nossa retaguarda. Muito obrigada pela confiança e pela disposição em nos ouvir nesta noite. Marcos 16, versículo 1 diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Versículo 8. Vamos ler todos juntos o versículo de número 8. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Levante a sua mão se você pode. Pai amado, Deus fiel, somos gratos a Ti pelas maravilhas que tem operado nesta casa de oração. Pedimos, ó Pai, ó Espírito Santo de Deus, envia-nos a Tua mensagem que consola, edifica e exorta. Sê conosco, ó Pai bendito, para a glória do Teu nome oramos, agradecidos. Amém. Tomem os vossos lugares, glorificando a Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero vos falar sobre o tema vencendo barreiras no cumprimento da missão. Pode deixar aqui isso. Vencendo barreiras no cumprimento da missão. Cada um de nós aqui recebeu uma missão, recebeu algo da parte de Deus para ser realizado. E nós encontramos barreiras, dificuldades. Por quê? Porque nós estamos em um ambiente, estamos em uma missão, em uma tarefa que nos foi dada para cumprirmos nesta terra, mas nós estamos envolvidos em um mundo espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades. Nesta mensagem eu vou me ater apenas ao versículo 8, mas fiz a leitura a partir do 1º, para que os irmãos tivessem a compreensão do contexto. Nós temos aqui o momento ápice da nossa fé, da nossa esperança, o momento em que as mulheres foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Mas ele não estava lá. Havia ali um anjo, a pedra havia sido removida, e o anjo traz a elas uma mensagem dizendo: olha, ele não está aqui, mas ressuscitou. E foi dada àquelas mulheres uma missão. Qual era a missão? Ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse.
O versículo 8 nós só encontramos no Evangelho segundo escreveu Marcos, que também é conhecido como Proto-Marcos. Por quê? Porque foi o primeiro a ser escrito. Todos vieram após este. E nenhum evangelista fala sobre esta circunstância do versículo 8. Mas nós sabemos que o desfecho é o desfecho de sucesso, é um desfecho de realização, é um desfecho aonde aquelas mulheres levam a mensagem. Mas para o cumprimento da missão, elas precisaram vencer algumas barreiras. E é sobre elas que eu quero falar nesta noite. A primeira delas, versículo 8, a parte A diz assim: saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro. A estas mulheres foi dada uma mensagem, a outros foi dado uma liderança, a outros foi dado um instrumento, a outros foi dado uma voz para entoar louvores. Mas todos nós precisamos vencer barreiras. Primeira barreira que nós precisamos vencer no cumprimento da missão é não fugir, não sair do lugar onde nós tivemos uma experiência sobrenatural. Como nós gostamos de dizer entre os assembleianos, os pentecostais, não saia do lugar do mistério. Não saia do lugar onde o Espírito Santo se move. Aquelas mulheres foram impactadas por algo do qual elas não esperavam. Elas saíram para ungir o corpo não estava lá, um anjo conversa com elas, a pedra havia sido removida, e o texto diz que elas saíram apressadamente, fugiram do sepulcro. A Bíblia Sagrada diz que aquele que em nós começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar até aquele grande dia. E nós estamos vivendo dias hoje, eu falo dos pentecostais. Tem pentecostal aí cheio do Espírito? Pentecostais estão fugindo do lugar do sobrenatural. É gente que não quer mais o som de língua estranha. É gente que não quer mais saber de profecia. É gente que não quer ver mais os dons se movendo para a cura, para a libertação. É gente que está fugindo da missão por causa das barreiras. Mas nós somos um povo que foi consagrado, que foi ungido pelo Senhor, que crê na palavra do Senhor, que diz em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Deus está dizendo: porque você está fugindo do poder, porque você está fugindo do fogo, porque você está fugindo da unção do Espírito Santo. Essa barreira vai cair no teu ministério, essa barreira vai cair na tua caminhada. Você vai cumprir a missão que lhe foi dada. Aleluia! Não adianta tentar escapar. Eu tinha essa concepção, mas eu sei de minhas debilidades, de minhas fraquezas, do meu pouco conhecimento. Até o dia que eu ouvi um sábio, homem de Deus, mestre nas Escrituras, com o mesmo conceito, falei: então agora eu acredito no que eu penso, porque eu confio mais no ministério dele do que no meu. E ele diz que muitas vezes Deus entrega algo exatamente para aquele que não quer. E Deus não dá para quem quer. A Bíblia Sagrada diz que é para que ninguém se vanglorie diante dele. Aquele crente que diz assim: Senhor, me deixa aqui escondidinho, arruma um buraco para eu entrar, Senhor. Se eu pudesse, eu entrava coberto na igreja para ninguém me ver. Aí Deus aponta para você e diz: é você que eu quero. Você que é o menor e ninguém vai sentar à mesa enquanto você não chegar. Levante a sua mão direita e a esquerda. Tem muita gente querendo ser e não é. Tem muita gente querendo lugar
e não tem, mas Deus manda te dizer: eu te escolhi. Desde o ventre da tua mãe, abre bem o teu ouvido, abre bem a tua boca, deixa o Espírito Santo falar. Entra neste lugar de adoração dizendo: Senhor, eu quero ter visão, eu quero receber poder, eu quero ser usado por ti. Eu estou falando a vasos aqui nesta noite, e a Bíblia diz: são vasos de barro, mas tem tesouro excelente depositado dentro de cada um deles. Vença a barreira, vença o desejo de querer fugir do lugar sobrenatural. Quantas vezes eu estava em algum lugar de reunião familiar, às vezes sentado em uma mesa, em uma refeição, às vezes até em um passeio, e Deus começa a revelar. Eu falo: não é hora, não é culto, ninguém quer saber, ninguém perguntou, mas a gente está conectado com o céu. E eu não posso fugir do sobrenatural. Quantas vezes eu entrei até em um lugar público, em algum lugar que as pessoas estão ali fazendo uma compra, que estão ali tratando de algum assunto. Quantas vezes eu estava no local de trabalho, no escritório, às vezes fazendo meu trabalho, meu esposo embaixo, e eu ouvi uma voz, e Deus dizia: desce lá. E eu dizia: não vou descer, ele é um cliente. E Deus dizia: é cliente para você, mas é alma para mim. Então abre a tua boca e fala o que eu estou mandando. Levante a mão direita e a esquerda, porque está descendo ousadia, está descendo intrepidez. Você vai receber de Deus tudo que o céu tem para liberar. Deus vai falar contigo na rua, Ele vai falar contigo pela madrugada, Ele vai falar contigo em sonho. Não fuja do lugar do sobrenatural. Você está proibido de fugir, você está proibido de correr. Fica no lugar que Deus te colocou. Ah, mas essa irmã tem muita visão, essa irmã tem muita revelação. Eu estou aqui porque Deus me trouxe, você está aqui porque Deus te trouxe, e a Ele é dado a glória, a honra, o louvor e a adoração. Quem aqui quer agradar a Ele? Quem aqui quer agradar a Ele? Então deixa Ele te usar. Aleluia! Primeira barreira é não fugir. Vaso é vaso em qualquer lugar, profeta é profeta em qualquer lugar, crente pentecostal é pentecostal em qualquer lugar. Eu já tive o privilégio de ver Deus usar pessoas na rua. E é algo tão maravilhoso. Me lembro que um dia eu estava no centro da cidade de Santo André, onde eu moro. E eu estava atravessando uma das avenidas principais, que nós chamamos de Rua dos Bancos. Quem é de lá sabe. E eu fui. Para eu chegar do outro lado, eu ia ter que correr. Falei: não vou correr, não. Aí eu dei 3 passos para trás. Quando eu dei 3 passos para trás, uma mulher de Deus pegou no meu braço e disse assim: diz o Senhor. E é um negócio tão forte, tão lindo, que a gente não se preocupa se tem gente aqui para atravessar a rua, se tem ônibus passando. Você não vê nada. Lamandai, condoi, acebeadai. Oriandalavassai. Eu levanto a minha mão para declarar que a glória da última casa vai ser maior que a da primeira. Satanás não vai, ele não pode, ele não tem poder para apagar a chama que foi acesa no dia do Pentecostes. Se depender de mim e de você, nós vamos continuar tendo visão, revelação, falando em profecia. Ai, o André tem anjo subindo e descendo? Tem, porque anjo é mensageiro de Deus a serviço do santo. Deus vai abrir os olhos de Geazi para ver a glória. Deus vai abrir os olhos de Geazi para ver como está cercado este lugar com a presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Não saia do lugar do sobrenatural. Fica aí. Fica aí. Veja qual é a segunda barreira que nós vamos vencer. Versículo 8. Porque estavam possuídas de temor e assombro. Porque estavam possuídas de temor e de assombro. Primeira barreira que nós estamos vencendo aqui hoje para cumprir a nossa missão é não sair do lugar do sobrenatural.
Deixa Deus te usar. Visão, revelação, palavra da ciência, do conhecimento, dom de fé, operação de maravilhas, dons de curar. Não saia deste lugar, não saia deste ambiente de glória. Fica mergulhado nas águas. Em segundo lugar, se liberte do medo de não ser aceito. Isso existe muito, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que elas estavam possuídas de temor e de assombro. A orientação que Deus me deu foi acerca do medo de não ser ouvido. Veja o versículo 11 o que diz. Que ouvindo eles que vivia, elas levaram a mensagem. E que tinha sido visto por ela, não o creram. Então o sentimento que aquelas mulheres tinham de não serem aceitas era verdadeiro. Realmente aquilo aconteceu. Mas não mudou o contexto. A mensagem foi entregue. A verdade está aqui. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Aqueles que tiveram a oportunidade, o privilégio, a honra de ouvir isto primeiro, não acreditaram. Mas hoje nós somos frutos desta mensagem. Jesus disse aos seus discípulos, quando vocês entrarem numa cidade e não te receberem, sacode a poeira de vossos pés, como testemunho contra elas. E volta para casa, vai chorar, se tranca no quarto, não, vai para outra cidade. Eu já vi pessoas que abandonaram o serviço ministerial, esse serviço que eu realizo aqui hoje, ou às vezes porque estavam cantando, realizando um trabalho de liderança, alguém meneou a cabeça. Irmão, quem tem cabeça balança, quem tem boca fala e quem tem perna anda. Certa vez o irmão estava ministrando a palavra, nós tínhamos uma visão ao lado de fora, e aquela igreja realmente tem esse mau hábito, eu louvo a Deus pela reverência dos irmãos aqui, mas quando o pregador não é segundo o gosto do povo, eles saem para fazer um culto lá fora. E ali o irmão estava ministrando e ele viu aquele alvoroço lá fora e ele parou a mensagem, devolveu o microfone. Eu não, irmão. Eu continuo pregando. Se tiver 100 e sair 99, eu prego para uma que ficou. Porque Deus me deu ordem. Eu estou debaixo de um decreto e você também está debaixo de um decreto. A Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Eu levanto a minha mão para declarar que o medo não vai te paralisar. Eu digo que tem gente que não vai acreditar no teu ministério, na tua missão. Alguém vai dizer, está querendo se aparecer, está querendo ser melhor que os outros, está entregando algo que é da carne, não importa. Lá na frente, preste atenção no que eu estou te dizendo. O melhor não é o princípio das coisas, mas é o fim delas. Lá na frente alguém vai dizer, você mulher de Deus, você é homem de Deus, verdadeiramente Deus é na sua vida. Não perca a oportunidade, não perca a oportunidade de ter o teu ministério, a obra que Deus te confiou, referendada pela mão de Deus. Eu tinha 19 anos quando comecei a pregar, tenho 45 hoje. E tinha muita gente que dizia assim, é uma menina, não sabe o que quer, está procurando um namorado. Depois que casar, para. Depois do primeiro filho, para. Eu já estou recebendo as noras, daqui a pouco vem os netos. E eu continuo seguindo. Este é o caminho, ande por ele, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Se você tem glória, dá glória. Satanás e o inferno precisam saber que o inimigo vem por um caminho, mas ele vai fugir por 7. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Tem gente que vai dizer, não é Deus falando na boca dela. Tem gente que vai dizer, não é Deus na vida dele, mas Deus vai te justificar.
justificar. Ele vai te justificar. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus a despertar profetas aqui. Eu sinto a presença de Deus a tirar o medo. Eu estava no seminário certa vez e eu estudava em um ambiente como este aqui, eclesiástico, né? O seminário ficava junto da igreja em salas. E era um período integral de aulas e eu tinha saído para o almoço, estava retornando. E eu passei pelo templo, como ali tem uma escada, entrei assim, discretamente, aqui havia uma reunião de liderança. E eu ouvi uma frase do pastor que estava conduzindo aquela reunião que nunca mais eu esqueci. Tem mais de 20 anos, nunca mais eu esqueci. E ele estava em uma reunião falando a líderes de jovens, ele era o líder geral, líder do campo. E ele disse assim: meus irmãos, Deus não nos chamou para produzir resultados. Deus nos chamou para fazer o seu querer. Deus não nos chamou para produzir resultados. Isso é obra do Espírito. Isso é obra do Espírito. Ele nos chamou para obedecer. O que elas temiam, como disse Jó, lhes sobreveio. Realmente eles inicialmente não acreditaram, mas foram surgindo sinais. Ouça o que diz o Espírito. Deus vai trazer sinais para confirmar a missão que Ele colocou na tua mão. Fica tranquilo. Não tenta convencer ninguém. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E você não é o Espírito Santo. Apenas vá fazendo. Se liberte do medo de não ser aceito, de não ser bem visto. Eu vejo muitas pessoas condicionadas à opinião do outro. Uma das coisas boas, irmãos, você que é mais jovem do que eu, as irmãs aqui. Uma das coisas mais boas, melhor, né? Que eu tenho recebido na maturidade, na meia-idade, coisa que eu não tinha 20 anos atrás, é que hoje eu não estou preocupada com nada nem ninguém. Aquela Andréia que muitas vezes chorava, que às vezes ficava com os olhos inchados de madrugada, porque alguém tinha lhe desafiado, porque alguém tinha rejeitado. Irmã, essa Andréia morreu, ó. Porque eu sei que Deus dá sinais. Deus vai confirmar o teu chamado através de sonhos. Tem alguém que precisa. Revelação, visão. Fique tranquilo. Eu morei 1 ano em uma cidade do interior com a minha família. Eu era solteira, tinha 18 anos. Morei com os meus pais lá. Meu pai foi a trabalho. Eu nunca me esqueço de uma conferência missionária que eu participei ali na igreja em que eu congregava. Preste bem atenção nisso. Preste bem atenção. E ali tinha um pastor, não me esqueço o nome dele, era Moisés. E eu encontrei a esposa dele, que cantou naquela conferência. Eu não o vi, mas eu a encontrei muitos anos depois. Aqui em São Paulo, eu estava ministrando e ela cantando. E eu conversei com ela, ela se lembrou daquele ano, naquela cidade. Disse: eu era uma jovem, estava ali, comprei o seu CD, cantei parte do hino. E o esposo dela era o ministrante daquelas noites, e ele contou um testemunho acerca da sua consagração ao ministério. Deus havia falado com ele que ele seria levantado ao pastorado. Deus falou com ele. E ele comentou com alguns obreiros que riram dele, dizendo: nunca, isso é impossível. Impossível, na sua idade aqui, nesse ministério, nunca. Você vai permanecer nesse cargo, eu não me lembro se ele era evangelista, eu creio que sim. Você vai permanecer neste cargo durante muito tempo, esquece isso aí. Esse seu sonho, ou foi de barriga cheia, ou de barriga vazia, mas de Deus é que não foi.
Mas Deus falava com ele, é propósito meu. Não importa o que está no coração do homem, preste atenção. Você que é ministro do Evangelho sabe que existe uma série de protocolos, de documentação que precisa ser juntada, de avaliações. Levam-se mais ou menos uns 6 meses juntando documentos. Você passa por uma avaliação, muitas vezes o cônjuge é consultado, para você ser indicado para a convenção e ser ali apresentado e consagrado ao ministério. Mas aquele homem de Deus, pastor Moisés, naquela ocasião, ele contou como Deus trabalhou na vida dele. E ele disse que eles estavam na ceia geral, em uma grande igreja como essa, e o pastor presidente, um homem zeloso, que tinha os seus requisitos, tinha os seus argumentos, e que não fazia realmente, como disse os obreiros, uma consagração, não realizava uma consagração em obreiros jovens. Tinha uma série de coisas que impediam aquele irmão de chegar ao pastorado. Mas o pastor presidente, naquela ceia, pediu que a igreja ficasse de pé. E disse: irmãos, eu tenho um ato para realizar aqui hoje, que em toda a minha história ministerial de décadas, eu nunca realizei. Mas eu estou, desde a semana passada, hoje, segundo dizia o presidente, fazem 7 noites que eu não durmo. Eu não consigo fechar os olhos nem por um minuto. E eu estou aqui diante da igreja porque eu não suporto mais. Eu preciso dormir. E eu vou dizer aos irmãos porque eu não durmo. Eu estou há 7 noites ouvindo uma voz que diz: consagra o meu servo Moisés. Consagra o meu servo Moisés. Consagra o meu servo Moisés. Ele disse: irmãos, nós estamos em um culto de ceia. Ele não entregou documentação, não foi feitos os protocolos, mas a igreja fique de pé. O homem de Deus vem aqui, eu vou impor as mãos, e a partir de hoje você é pastor deste ministério, credenciado por esta convenção. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Deus tira o sono. Veja o que diz o texto sagrado para eu orar por você, versículo 8 do capítulo 16. E nada diziam a ninguém porque temiam. Levante a sua mão e diga: eu estou vencendo barreiras no cumprimento da minha missão. Você pode bem dizer ao Senhor por isso? Não deixe o lugar do sobrenatural. Tem gente que começa o seu ministério dando lugar ao Espírito, sendo usado nos dons, aí depois, me permita a expressão popular, parece que fica besta, aí não precisa mais do Espírito Santo, quer fazer do jeito dele, mas nós estamos aqui porque somos dependentes daquilo que vem de cima. É isso que muda esse ambiente, é isso que faz a diferença. Em segundo lugar, liberte-se do medo de não ser aceito. Você não vai ser aceito por todos, porque Jesus também não foi. Você não vai agradar a todos, porque Jesus também não agradou. E a Bíblia Sagrada precisa se cumprir. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. O que eu vou fazer? Eu vou ficar trancada? Não. Exultai-vos, alegrai-vos. Grande é o vosso galardão no céu. Em terceiro lugar, vença o desejo de ficar em silêncio. Vença o desejo de se calar. O texto sagrado diz assim: e nada diziam a ninguém. Nada diziam a ninguém. O salmista diz que ele fechou a sua boca, mas um fogo ardeu. Jeremias, desculpe. Fechou os seus lábios, mas ardeu um fogo dentro de si. E ele disse: eu não posso me calar.
Tem hora que dá vontade de ficar em silêncio. Tem hora que dá vontade de engolir o rolo, mas o rolo não é seu. Tem hora que dá vontade da gente não entregar a profecia. Tem hora que dá vontade de dizer, olha, a partir de hoje eu não abro mais a minha boca, eu quero só ouvir. Mas Deus te constituiu por atalaia. Deus colocou atalaia sobre os muros desta igreja. E Deus está dizendo, você é a boca que se abre para trazer alerta. Você é a boca que se abre para trazer aviso. E a palavra da sua boca será confirmada. Porque a palavra que sai da boca do Senhor não volta vazia. Se coloque em pé, igreja do Senhor Jesus. Levante as suas duas mãos aos céus como sinal de rendição. Deus está dizendo que tem liberação de autoridade, liberação de poder. Deus tem liberação de saúde, liberação de força. Vai falando com Ele aí, dizendo, Jesus, eu quero cumprir minha missão. Jesus, eu preciso cumprir minha missão. Deus não deixa, Deus não desampara. Diz o Senhor para ti que em muitos lugares, em terras estranhas, os teus pés estarão. Porque muitas vidas precisam ouvir da tua boca o que eu realizei. Alguns estão dizendo, Deus não opera mais, Deus não faz mais. Eu te coloquei no lugar sobrenatural e vou colocar muita gente contigo, Deus. Eu sei que tem profeta aqui, meu Pai. Eu sei que tem mulher de visão aqui, meu Deus. Eu oro para que ninguém te tire dessa posição, mulher cheia do Espírito Santo, homem cheio do Espírito Santo. Deus vai colocar a igreja brasileira nas veredas antigas. Deus vai colocar cada um de nós na posição em que nós devemos estar. Eu levanto a minha mão e declaro que Ele está te cingindo. Ele está te vestindo como fez com Pedro. Pedro, quando era moço, ele ia para onde queria, mas depois de maduro, Deus disse não. Você vai para onde eu quero. Você vai se vestir do jeito que eu quero. Eu vou te usar a minha maneira. Não espere receber aplausos. Não espere receber abraços. Mas a tua coroa está garantida. O teu lugar junto a mim está garantido. Deus vai tocar com brasas. Deus vai tocar com brasas. Lábios de profeta desta igreja. Receba brasas acesas tocando a tua boca. Você é profeta como Isaías foi profeta. Ninguém vai te calar. Ninguém vai te calar. Ninguém vai te calar. Diz o Senhor.